Boa tarde, alunos da primeira série do ensino médio. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Roberta e o tema da nossa aula de hoje é média, mediana e desvio padrão. Essa aula é baseada no material Aprender Sempre, volume 1, e nós estamos trabalhando a sequência de atividades número 3. Se você já pegou esse material lá na sua escola, separe ele aí para acompanhar a nossa aula. Mas se você não pegou, não tem problema. Separe folhas para anotação, lápis, borracha, caneta, tá bom? Que você consegue acompanhar a nossa aula normalmente. E claro que hoje eu conto com a presença da professora Inês para me ajudar no decorrer da aula. Boa tarde, professora Inês, tudo bem? Oi, professora Roberta, boa tarde. Boa tarde também a todos os professores e pais que acompanham as nossas aulas. Vocês, alunos, entrem lá no chat da sua turma, o seu professor estará te esperando. E, por favor, vocês, professores, repassem as respostas das atividades dos alunos para a gente divulgar aqui no Centro de Mídias. Vamos começar, professora Roberta? Vamos sim. Então, primeiro falar sobre os objetivos, lembrando sempre que nesse material Aprender Sempre, na primeira página da aula está escrito lá o objetivo, tanto no material do aluno quanto no material do professor. Então, aqui, página 85, tem os objetivos da aula de hoje, tá bom? Vamos começar a aula. Para poder falar um pouquinho sobre média, mediana e desvio padrão, eu só quero retomar com vocês o seguinte, a gente está falando sobre a parte estatística e da matemática. Então, a gente tem uma coleta de dados, a gente pega esses dados, esses números, essas informações e a gente vai fazer um pouquinho de estudo. Na última aula, a gente fez tabelas, lembra? Frequência absoluta e frequência relativa. Hoje, a gente vai fazer cálculos com essas informações. Então, lembrando que aqui é só um pontapé inicial, uma basezinha sobre essa parte de estatística, tá bom? Então, vou falar aí um pouquinho sobre algumas medidas de tendência central e algumas, no caso uma, de medidas de dispersão, tá bom? Então vamos começar com a média aritmética simples, média aritmética. Então a média aritmética, que a gente vai abreviar como MA, tá? Ela é o quê? A gente vai pegar todos os valores que a gente tem na nossa pesquisa, vai somar todos eles e dividir pelo total de valores. Então, vamos entender. Se a gente tiver 5 valores, a gente vai pegar os 5, vai somar e dividir por 5. Se a gente tiver 10 valores na pesquisa, a gente vai somar os 10 e vai dividir por 10. Então é a soma de todos dividido pela quantidade. E essa média, ela vai ser uma representação do conjunto todo. Então é uma das formas de representar um conjunto é através da sua média aritmética. Tá, vamos entender essa conta através de um exemplo? Então vamos. O exemplo, eu peguei o exemplo da atividade 3 do material, que está na página 88 e dei uma adaptada. Neste exercício, ele está falando aí sobre uma competição de um torneio de peso-pena. Aquelas pessoas que estão lutando e a gente vai pesar as pessoas, a gente está calculando a massa delas, né? Para poder ver como que está o peso, para ver se ele pode concorrer ou não. E aí, nesse exercício do material, tem atleta 1, 2, 3 e 4. Nós vamos trabalhar na aula de hoje o 1 e o 2. Então, tudo que for do atleta 1 eu vou fazer a conta e tudo que for do 2 vocês vão fazer a conta pra gente, tá bom? Vamos então para a leitura. A tabela abaixo apresenta as 3 pesagens do atleta 1 antes do início de um torneio peso-pena. Então, na primeira pesagem, ele estava com 78 quilogramas. Na segunda, 72. E na terceira, ele estava com 66. Então, tem 3 valores aí de pesagem. Eu quero a média aritmética, ou seja, eu quero o valor do MA. Então, vou mostrar para vocês como a gente vai resolver. O nosso MA vai ser a soma de todos os valores dividido pela quantidade. Se você olhar, você tem 3 valores. Então, eu vou somar 78 mais 72 mais 66. E esse resultado, como são 3 valores, eu vou dividir por 3. Vou pedir a ajuda da professora Inês só para ir um pouquinho mais rápido. Professora Inês, quanto é 78 mais 72 mais 66? 216. 216. Vou pegar o 216 e vou dividir por 3. Quanto dá, professora Inês? 72. 72. Então, o peso médio desse atleta é 72 quilogramas. Então, a gente somou os 3 valores e dividiu por 3. Isso é calcular média aritmética. Claro, com 3 valores é fácil. Quero ver se você realmente entendeu, porque agora a gente vai fazer a mesma coisa, mas para o atleta número 2. Então, vamos para a atividade 3, adaptada, parte 1. Então, a gente tem lá a tabela abaixo, apresenta as 3 pesagens do atleta 2, antes do início de um torneio peso-pena. Então, primeira pesagem, 83 quilos, segunda, 65 quilogramas e terceira, 65 quilogramas. Quero saber qual é a média aritmética.
O que você vai fazer? Somar esses 3 valores e dividir por 3. Professor Inês, quanto tempo eles têm para fazer essa atividade? Professora Roberta, eles terão 2 minutos. Ok, então voltamos em 2 minutos. Boa sorte, coloca lá no chat para mim qual é a média aritmética dos pesos. Voltamos da atividade. Olha, professora Roberta, gostei de ver. Muitos chegaram na resposta, que eu não vou falar qual é. Ah, mas quem está no chat sabe, né? Bom, então vai um grande abraço para os alunos lá da cidade de Campinas, Caçapava, Palmares Paulista, Barueri, Caraguatatuba, Birigui e São Bernardo do Campo. Vamos para a correção? Vamos, me fala quanto eles colocaram, vai, pode contar. 71. É isso mesmo, então vamos para a média aritmética. A gente vai somar 83 mais 65 mais 65, como são 3 valores, vou dividir por 3. Quanto dá essa soma, professora Inês? 213. E 213 dividido por 3 dá? 71. Como você acabou de falar, muito bom. Então, falou em média, soma os valores e divide pela quantidade. Tudo bem, média? É simples. Depois peça mais exercícios para o seu professor para treinar, tá bom? Vamos então para a mediana. Mediana. Como que a gente representa a mediana? A mediana vai ser pelo ME, tá bom? O que a gente faz na mediana? Ele também é uma representação do elemento central. Aqui é exatamente o elemento central. Então, a gente vai pegar todos os elementos, todas as informações que a gente tem, colocar em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Se tiver repetido, repete lá, não tem problema, mas põe do menor para o maior. Colocou em ordem, a gente quer procurar o elemento do meio. Se tiver uma quantidade ímpar de elementos, você vai olhar que vai ver que tem exatamente no meio. Aquela é a mediana. Agora, se na hora que você colocou em ordem tem uma quantidade par, quando você vai chegando no meio, você vai ver que tem 2 números lá no meio. Aí você vai falar, mas como eu vou pôr mediana se eu tenho 2? Você vai pegar esses 2 valores, vai somar e dividir por 2, vai fazer uma média deles. Soma e divide. Então, de novo, falou em mediana, coloca em ordem crescente, do menor para o maior, e olha o elemento do meio. Aquela é a mediana. Se for uma quantidade ímpar, vai ter o elemento do meio. Se for uma quantidade par, os 2 elementos do meio, soma e divide por 2. Vamos ver um exemplo? Vamos. Exemplo do atleta 1. Lembra da pesagem? Tá, vamos colocar em ordem crescente. 78, 72 e 66. Claro que o menor é o 66. Depois de 66 vem 72. E por último, 78. Coloquei em ordem crescente. Com 3 valores é fácil, né? Vou olhar o elemento do meio. Aqui, como tem 3 elementos, dá para ver exatamente quem é o do meio. Então, a minha mediana é exatamente 72. Então, colocou em ordem crescente, vi que era uma quantidade ímpar, peguei o elemento do meio e essa é a minha mediana.
Será que você entendeu? Esse é bem fácil, né? Vamos fazer uma atividade? Então, vamos para a parte 2 da sua atividade do atleta 2. Vamos lá. Tem a pesagem do atleta 2, 83, 65 e 65. Você vai colocar em ordem do menor para o maior e eu quero a mediana, o elemento do meio. Professora Inês, quanto tempo eles terão para essa atividade bem simples? Professora Roberta, essa é muito fácil, eles vão ter só 1 minuto. 1 minuto para você poder anotar os nomes, né? Porque dava para dar menos tempo. É. Tá bom, então voltamos em 1 minuto, até já. Professora Roberta, gostei de ver. Eles colocaram que a mediana é 65. Então, vai um grande abraço para os alunos lá de Penápolis, Botucatu, Franca, Mongaguá, Sul 3, Peruíbe, Votuporanga e Carapicuíba. Vamos para a correção? Vamos sim. Então, vamos colocar em ordem. Tem valor repetido? Tem que repetir também. O menor é o 65. Então, 65 apareceu aí 2 vezes. E depois sobrou o 83. Quem é o elemento central neste caso? Fácil de olhar, como só tem 3 elementos. A minha mediana é o 65. Claro, se tivesse mais, daria um pouquinho mais de trabalho. Mas tudo bem, aqui está a resolução. Coloquei em ordem, quantidade ímpar, elemento do meio, que é o 65, mediana 65. E agora a gente vai para a nossa última conta do dia, que dá um pouquinho mais de trabalho. Eu vou falar sobre o desvio padrão. Lembrando que tem outras contas por aí, tá bom? Mas eu escolhi essas 3 porque elas são bem especiais. Vamos para o desvio padrão, vamos à leitura. O desvio padrão, DP, mede o grau de dispersão dos dados em relação à média. Aí você fala, professora, não estou entendendo mais nada. Lembra, a gente tinha várias informações e a gente tinha a média, que representa ali todos os valores. Aí a gente quer saber o quanto está distante cada valor dessa média e se esse erro da distância é muito grande ou não. Isso a gente usa o que a gente chama de desvio padrão. A gente vai calcular a distânciazinha entre cada valor e a média, vai elevar ao quadrado para garantir que vai ficar positivo, vai somar, vai dividir, vai fazer uma conta bonita, vou mostrar para vocês. Mas o que significa? Estou querendo saber o quanto eles estão longe da média. Legal. Aí você vai ler ali a continuação, tá assim, ó. Na comparação de 2 ou mais eventos, o evento considerado como mais regular será aquele que apresentar o menor desvio padrão. Professora, por que você está falando isso? Eu não estou comparando atletas na pesagem? Então, se eu tenho o atleta 1, 2, 3 e 4, que aí no seu exercício tem até o 4, eu vou olhar o desvio padrão. Então, quando a gente olha o desvio padrão, a gente consegue saber se esse atleta ele é mais regular ou não. Porque quando a gente vai fazer uma competição desse tipo, o cara tem que estar com peso bem perto do valor, lembra, né? Tem aquele limite de peso. Então, para saber se ele está mais regular ou não, ou seja, se ele não está emagrecendo muito ou engordando muito perto da luta, ele tem que estar mais regular. E para estar mais regular, o desvio padrão tem que ser menor. Quanto menor o desvio, mais regular ele é, tá bom? Mas vamos calcular o desvio para poder comparar. Então, vamos para o nosso desvio. Vou começar com o meu atleta 1. Para calcular o desvio, eu preciso da média, porque eu quero calcular a distância com uma média. Então, eu já peguei lá do meu primeiro exemplo, que a média, nesse caso, do atleta 1 é 72. Vamos para o cálculo. Então, com calma. Eu vou pegar cada valor aqui da pesagem e vou subtrair a média. Então, eu vou fazer 78 menos a média, que é 72, e vou elevar ao quadrado. Já faço essa conta. Vou pegar o segundo valor. Quem é o segundo valor? 72, menos a média. Quem é a média? 72 também, e eleva ao quadrado, igual. E o último, qual que é o valor? 66, menos a média, e eleva ao quadrado. Então, eu pego cada valor, tiro a média e elevo ao quadrado, para garantir que dá positivo. Então, 78 menos 72, contas de menos. 78 menos 72 dá 6. Então, aqui dá 6 positivo, 6 elevado ao quadrado.
6 vezes 6, 36. Guarda esse valor. Então, eu fiz o valor menos a média e elevei ao quadrado. Vamos para o segundo? 72 menos 72. Zero. 0 elevado ao quadrado, 0. Claro, o 72 não está distante da média 72, ele está no mesmo lugar, né? O 78 estava mais distante, mas o 72 não. E o 66? 66 menos 72. Aqui, a dívida está maior, então vai dar negativo, né? 66 para chegar no 72 dá 6 de diferença, né? Então, aqui dá menos 6 elevado ao quadrado. Só fiz a conta de menos. Menos 6 elevado ao quadrado. Menos 6 vezes menos 6. Multiplicação, sinais iguais mais. 6 vezes 6, 36. Dá 36 positivo. Então, só retomando. Cada valor menos a média eleva ao quadrado para garantir que vai dar positivo. Valor menos média eleva ao quadrado. Agora, eu somo esses valores e como são 3, eu vou dividir por 3. Vamos somar. Aqui, com 0 não vai fazer diferença, né? 6 mais 6, 12, vai 1. 3 mais 1, 4, mais 3, 7, 72. Então, o nosso desvio padrão, a fórmula dele é a raiz dessa conta aqui que a gente fez, dividido pelo total de valores, que são 3. Então, é cada valor menos a média, elevado ao quadrado, somado. E dividir por 3. Professora Inês, quanto dá essa divisão? Professora Roberta, dá 24. Então, a resposta é raiz quadrada de 24. Claro, se eu quiser saber o valor da raiz quadrada de 24, eu posso usar uma calculadora, eu posso usar aquele método de pensar em falta mais próximo, de quinteiro, que a gente falou lá no começo, mas é óbvio que eu vou usar a professora Inês. Qual o valor, professora Inês? Aproximadamente 4,9. Aproximadamente 4,9. Meu 9 ficou horroroso. Vou mostrar aqui a resolução para ficar mais fácil. Na resolução, eu montei já dentro da raiz, ó. Eu coloquei cada continha aqui dentro da raiz, fiz a continha dentro da raiz mesmo, depois que eu somei, e aí na hora que eu somei deu 72, dividi por 3. Então, vou só voltar, ó. Eu posso fazer separado cada conta de menos e elevar ao quadrado, somar e já pôr lá na raiz, ou eu já posso montar a estrutura já lá dentro e elevar ao quadrado e depois colocar na raiz, tá bom? Aí você fala, professora, mas isso é muito difícil. Eu sei, mas você tem que aprender, pelo menos ter uma noção de como faz, certo? Então, agora a gente vai praticar. Vamos para a atividade. Atividade 3, lá, né, a continuação, parte 3. Então, a gente tem essa tabela com os pesos e a média. Que conta que você vai fazer? Já vou dar uma ajudinha, tá? Você vai fazer 83 menos a média. Quem é a média nesse caso? 71, né? Elevado ao quadrado. Aí depois você vai fazer o segundo valor, 65 menos. Quem é a média? 71 e vai elevar ao quadrado. E depois você vai fazer... O meu 7 ficou muito feio ali. Falei em 7, pus errado. Tô incomodada, vou apagar. Obrigada. Vamos lá, aqui é 7. Aí aqui, 65 menos 71 elevado ao quadrado. Então, peguei cada valor, tiro a média e elevo ao quadrado. Depois disso, somos 3, divide por 3 e coloca dentro da raiz. Já dá para fazer, vai? Professora Inês, quanto tempo você vai dar para fazer essa atividade? Bom, professora Roberta, essa aí é bem mais compridinha, né? Então, 3 minutos. Ok, então voltamos em 3 minutos. Boa sorte. Escreve lá no chat se você conseguiu ou não, se encontrou o valor. Se tiver alguma dificuldade, coloca lá também aonde você está com dificuldade, tá bom? Que a gente já volta.
professora Roberta, gostei de ver. A grande maioria dos alunos colocou a resposta 8,48, 8,49, porque é aproximado. Então, vai um grande abraço para os alunos de Praia Grande, de Guaraci, São José dos Campos, Carapicuíba, Mauá, Monte Alto, São José do Rio Preto e Jundiaí. E não se esqueça, pessoal, que nós temos dentro do repositório o menu de conteúdos. E lá, se você quiser assistir aulas específicas sobre média aritmética, mediana, moda, desvio padrão, variância, coeficiente de variação, você vai ter lá nesse menu. Então, acesse para você conhecer um pouco mais, tá bom? Professora Roberta, vamos para a resposta? Vamos, menu de conteúdos integrados, hein? Procura lá. Vamos lá. Como que a gente faz mesmo? Pega cada valor, então 83 menos a média, que é 71, e eleva ao quadrado. Depois, o segundo valor, 65 menos 71, esse meu 7 nunca fica bonito, elevado ao quadrado. E o último, 65 menos, vamos tentar, 7, 1, elevado ao quadrado. Então, 83 menos 71. 83 menos 71 vai dar 12, é isso, professora Inês? Isso mesmo. Então, 12 elevado ao quadrado. 12 vezes 12, 144, tá bom. 65 menos 71, aqui vai dar negativo. Tá, 65 para chegar no 75, mais 6, menos 6. Menos 6 elevado ao quadrado. Menos 6 vezes menos 6, 36. Agora o último. O último é igualzinho, professora. Então nem preciso pensar muito, só copiar? Só copiar. Agora eu vou somar. Claro que tá deslocado, tá ruim para somar, mas a gente soma. 4 mais 6, 10. 10 mais 6, 16, vai 1. 4 mais 1, 5 com 3, 8. 8 mais 3, 11, vai 1. 216, é isso, professora Inês? Corretíssimo. Tá, então o nosso desvio padrão, opa, faltou a letra P, ele é igual à raiz quadrada dessa soma, que deu 216, dividido por 3, porque a gente tem 3 valores. Quanto que dá 216 dividido por 3? 72. 72. Então, a gente vai calcular a raiz de 72, que dá aproximadamente 8,49. Tá bom, já com arredondamento, né? Isso. Então, tá aqui a resolução deste jeito, ou a resolução na raiz. Peguei cada valor, tirei a média, elevei ao quadrado, depois eu somei e dividi por 3, porque são 3 valores, dando aí no total 8,49. Eu sei que essa aula foi muito densa, muito pesada, com muito conteúdo, só que a gente tinha que falar disso dentro dessa sequência dessa aula. Então, eu vou pedir para você procurar o seu professor, para o seu professor passar para você mais exercícios sobre média, sobre mediana e sobre desvio padrão. E você também resolva os exercícios dessa parte aí do material. Certo, professora Inês? Corretíssimo. Então, não esqueçam de avaliar a nossa aula. Tá aparecendo para você o QR Code, o link. Mande lá carinhas felizes que a gente adora. E não se esqueçam de resolver a tarefa. Isso mesmo. Pessoal, acessem lá o link da tarefa, né? Pode ser no aplicativo, se você quiser. E você tem até dia 16 de abril para resolver as suas tarefas. Não deixe para a última hora, tá bom? E a gente se vê numa próxima oportunidade. Certíssimo. A gente se vê, então. Tchau, 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 pessoal!